Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 12 ao 21. Diz assim: Não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas vou progredindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória deles, a glória que eles têm, baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Amém? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos a ti, ó Espírito Santo, que nos dê entendimento e que aplique, Senhor, nos nossos corações essas verdades eternas, Senhor, para que sejamos transformados pelo poder que há no teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estamos caminhando na exposição da carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós finalizamos o capítulo 3, e para recordar um pouquinho, na semana passada nós tivemos a exposição através do nosso pastor, dos versículos de 1 a 11, aonde ele falou e nos expôs a respeito da comunhão com Cristo. E o que ela faz nas nossas vidas, na vida do cristão. Ela nos mostra quais são os nossos verdadeiros valores. Ela também nos concede o privilégio de conhecê-lo ainda mais. E ela também, e é nela, é na comunhão com Cristo que nós experimentamos a conformidade com Ele. E hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da busca pelo alvo, pela soberana vocação que Deus exerce sobre as nossas vidas, aqueles que creem. E nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessas verdades. Paulo, então, ele compara essa corrida cristã, a caminhada cristã, a jornada cristã a uma corrida. Se você se lembra bem, eu vou citar algumas, Paulo costumeiramente utilizava metáforas de atletismo, de lutas, batalhas, corridas, para exemplificar o que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque naquela época, naquele contexto, eram muito comuns os jogos, as corridas, principalmente em Atenas, na Grécia. Todo mundo sabia a respeito das corridas, das Olimpíadas da época, Então, por isso, Paulo contextualizava e comparava, utilizando metáforas de atletismo, como, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 25, onde ele diz: E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. E no 26 ele continua: Portanto, corro como quem não tem alvo. Não corro como quem não tem alvo, perdão. E luto não como alguém que golpeia o ar.
O que ele quer dizer aqui? Que ele corria em direção certa e não lutava em vão, né? E talvez uma das mais famosas de Paulo na primeira carta a Timóteo, onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Então são alguns exemplos que Paulo nos ensina a respeito da caminhada cristã. E ela é uma corrida onde todos os cristãos devem chegar, devem cruzar a chegada. Contudo, ela não tem pódio. Não há primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Ela é uma corrida não de competição, mas é uma corrida de cooperação, onde cada irmão em Cristo, cada cristão de verdade, coopera um com o outro para que todos cruzem a chegada. Então é muito diferente de uma competição daquela época. Também nos fala a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, né? Como é que nós entendemos isso? Deus salva pecadores soberanamente, e os pecadores salvos correm a corrida cristã da santificação diligentemente, com atenção, com vontade, com apreço. Quem é o caminho? Jesus é o caminho da corrida. E ele também é o final da corrida, onde chegaremos na glorificação, à semelhança do corpo dele, e seremos como ele. Amém? Então, essa corrida da santificação, ela não é só uma marca do verdadeiro cristão, como é uma evidência do cristão. Aquele que se diz verdadeiramente cristão, então, progride, corre a corrida que nos é proposta, caminhando e prosseguindo e melhorando as marcas dessa corrida. E Paulo, então, vai falar nesse texto conosco a respeito das atitudes da corrida, e depois ele vai nos dar conselhos para que nós corramos essa corrida. Amém? Então, leia comigo mais uma vez o versículo 12, a parte A, onde ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Sobre o que Paulo estava falando? Ele estava falando na continuidade dos versículos anteriores, 10 e 11, que ele não alcançou o pleno conhecimento de Cristo. Ele não conhece a Cristo totalmente ainda, porque ele só o conhecerá quando chegar na glória com ele. E ele também não é perfeito, porque ele só será aperfeiçoado ou totalmente perfeito quando ele for glorificado com Cristo. Então ele está assumindo aqui que, apesar de tudo, ele não alcançou o pleno conhecimento e também não é perfeito. Então ele diz para os irmãos de Filipos que ele ainda não alcançou a maturidade plena espiritualmente, que ele ainda não é perfeito espiritualmente, mesmo sendo ele maduro na fé. Ele é só mais um, irmãos, entre outros irmãos que também correm a carreira que nos é proposta. Mesmo ele sendo um servo fiel, um vaso de honra nas mãos do Senhor, um crente maduro, ele se declarava imperfeito, insatisfeito com a sua condição espiritual. Então a primeira atitude que nós vemos aqui, Paulo nos ensina, é a insatisfação. A insatisfação com o nosso estado espiritual atual. Alguns cristãos, a respeito dessas verdades, costumam se achar perfeitos, e alguns costumam se comparar a outros cristãos que muitas vezes estão em pecado, que estão trópegos pelo caminho, e talvez nessa situação fica muito fácil nós nos acharmos cristãos perfeitos ou melhores. Mas nós jamais devemos nos comparar com os irmãos que caminham, que correm a corrida conosco, porque todos somos imperfeitos. Então Paulo, o que está dizendo para nós é que nós não devemos nos comparar com outros irmãos, mas sim com aquele que tem a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. É com ele, sim, com a perfeição divina, que nós temos que nos comparar. Paulo, então, não se compara com os outros, mas com Cristo. O cristão maduro, ele tem a consciência de que ele é
imperfeito. E isso lhe causa insatisfação. Qual é essa insatisfação? De querer ser perfeito, alcançar a perfeição em Cristo Jesus. O cristão maduro também, ao invés de se comparar com os outros, ele faz uma autoavaliação honesta, clara, objetiva e se esforça para melhorar. O cristão maduro, ele também sabe que a luta contra o pecado ainda não terminou e que a perfeição só se alcança na glória eterna, quando seremos glorificados, quando teremos um novo corpo. Mas todo crente, todo aquele que crê em Cristo, tem certeza, tem convicção na promessa de que desfrutará da glória com Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Se você não tem esse versículo marcado, rabisque bem. Primeira Pedro, capítulo 1, de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou no passado, nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. O sim e ainda não. Somos salvos, sim, mas ainda não, porque a nossa salvação se concretizará quando formos glorificados com Cristo. Todavia, isso nos é garantido. O que isso quer dizer? Todo cristão, crente em Cristo Jesus, correrá a corrida da fé e cruzará a chegada, e isso é garantido pelo poder de Deus que opera em nós. Amém? E nós vamos entender isso. Então, não quer dizer que aquele que não corre não chega, mas que aquele que é salvo procura correr. A salvação, meu irmão, a operação do Espírito Santo nos nossos corações, então deve produzir em nós o desejo de caminhar, de prosseguir em santidade, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então essa verdade que nós lemos agora, ela não mudará, ela é uma verdade eterna, ela é uma certeza, como nos foi garantido. Todavia, aquele que se diz cristão, esse deve mudar. Sabendo que nós não somos perfeitos, nós temos que procurar com afinco, com zelo, o nosso crescimento espiritual. Sabendo que nós somos imperfeitos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como nós já aprendemos algumas pregações atrás, e melhorar e evoluir a nossa condição espiritual. Essa palavra perfeição, ela não foi usada à toa, ela era utilizada por alguns judaizantes que se vangloriavam, mesmo naquela época, de cumprir a lei e de serem circuncidados. Eles se diziam perfeitos, eles se diziam, olha para mim, eu sou perfeito, eu cumpro a lei e sou circuncidado. E Paulo aqui está dizendo justamente o contrário. Ele também sendo judeu, fariseu de fariseus, dizendo, eu não sou perfeito. Ainda não alcancei a perfeição. E ele deixa isso explicitamente claro nessa parte. Dessa forma, meus irmãos, se achar perfeito, qualquer cristão se achar perfeito, é um sinal evidente de imaturidade espiritual, não de maturidade. Alguns exemplos disso na prática. Em Apocalipse, nós vemos a carta às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Sardes se julgava uma igreja viva, mas Jesus disse que ela era uma igreja morta. A igreja de Laodiceia se considerava uma igreja rica e abastada, mas Jesus a considerou pobre, cega e nua. Jesus disse mais para essa igreja que se achava rica e abastada.
que ela era morna e que Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Por isso, nós devemos sempre estar insatisfeitos com a nossa condição espiritual. O nosso crescimento, então, ele depende dessa insatisfação, de humildade, de reconhecer que nós não somos perfeitos, nós não chegamos lá, nós não temos todo o conhecimento de Cristo ainda, e precisamos reconhecer que nós devemos buscar mais a Deus. Paulo tem a consciência disso, de que não alcançaremos a perfeição nessa vida, mas na vida eterna. Para quem corre é mais ou menos assim, né? Hoje eu bati lá determinado tempo, não é suficiente, eu tenho que diminuir. Hoje eu corri, meu batimento cardíaco foi muito alto, eu tenho que baixar. Eu tenho que ser insatisfeito para procurar correr melhor. E é isso que Paulo está nos dizendo. Não nos contentemos com o que temos vivido até agora. Basicamente dessa forma. Amém? A segunda atitude nós vemos nos versículos 12b até o 13. Leia comigo, por favor. Onde está escrito: mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mais uma vez ele reforça. Não penso que eu mesmo tenha alcançado. Mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Então, a segunda atitude que nós vemos, e Paulo nos ensina, é a determinação. Nós precisamos ser insatisfeitos com a nossa condição espiritual e precisamos ser determinados na corrida que estamos correndo. Paulo, então, nos pede que a gente corra ela com vontade, com determinação, não de qualquer jeito. E que nós devemos buscar com afinco, com zelo, nos santificar. E é assim que nós corremos. E ele nos ensina, basicamente, em 2 passos, como nós devemos nos comportar com determinação. O primeiro passo é esquecer as coisas que ficaram para trás. Por que isso é importante? Quem corre numa competição e olha para trás é prejudicado. Quem olha para trás perde a passada. Quem olha para trás se distrai. Quem olha para trás perde tempo, se vislumbra com as coisas, tira o olho da chegada e põe em coisas que não vão colaborar na corrida. Quem olha para trás acaba tropeçando. Quem corre não fica olhando para trás. Paulo sabe que se ele olhar para trás, ele perde também velocidade, ele perde a direção, ele tira o olho da chegada. E se nós compararmos uma corrida terrena, quem olha para trás perde a corrida. Nós não perderemos a corrida, mas ele está comparando para que eles entendam o que eles estão deixando de ganhar. Comparando uma corrida terrena. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus disse que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E por que Jesus fala isso? Alguém já teve experiência de tocar um arado ou um boi conduzindo? Não. Então eu vou explicar para você. Tem um boi conduzindo, né, e você vai empurrando o arado. Se você olha para trás, você sai da fileira. Você descarrilha toda a parte da fileira. Você planta semente, se estiver plantando, em lugar que não deve plantar. Você perde o fio da meada. Então por isso aquele que põe a mão no arado não olha para trás, mas olha para frente. A direção é acabar essa fileira. Acabou essa, começa outra. Olha para frente, não olha para trás. Acaba outra fileira. E assim nós seguimos. O cristão, ele não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, mas ele deve viver o hoje, olhando para frente, para o futuro. Um exemplo disso, meus irmãos, os corredores gregos daquela época, com um fim de obterem performance, o que eles faziam? Eles se despiam para correr. Eles corriam nus, para que não tivesse nem um peso extra para carregar, para que eles pudessem correr na melhor performance que eles pudessem correr.
E é mais ou menos disso que Paulo está falando. Paulo nos ensina a não vivermos do passado, a não olharmos para o passado, mas vivermos o hoje, olhando para o futuro, olhando para frente. Nós que somos cristãos, que estamos com a mão no arado, fazendo a obra do Senhor, nos santificando e plantando, não devemos olhar para trás. E isso quer dizer, de jeito nenhum, olhar para trás é perigoso, meus irmãos, é nocivo. Exemplo disso, uma bem conhecida, o Senhor disse a Ló e a sua família, saiam e não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Como diria o Davi, virou uma estátua de sal, né? Não pode olhar para trás. Nessa questão também um outro exemplo. Aqueles que Deus livrou do Egito foram influenciados por 10 espias incrédulos e ficaram se lamentando de sair do Egito. E por isso eles ficaram um tempo tão grande no deserto, porque olharam para trás. Outro perigo de olhar para trás é que nós podemos pensar que nós já somos bons o suficiente. Ah não, mas eu me converti desde pequenininho, já sou perfeito, já alcancei tudo, já li a Bíblia várias vezes. Não é o suficiente. Nós devemos deixar para trás, meus irmãos, tudo aquilo que nos embaraça no caminho. Não viver das experiências do passado. E a gente faz isso. Lembra daquele culto em 1900 e bolinha, aquele louvor, naquele dia. Viva o hoje do Senhor para a sua vida, olhando para o futuro e não das glórias, das vitórias, das experiências do passado. Mas mais para frente nós vamos ver que Paulo diz assim, sigamos a partir da medida que já atingimos. O que isso quer dizer? Vamos daqui para frente, sem olhar para trás, mas seguindo em cima daquilo que nós já conquistamos. Não podemos regredir, mas não precisamos viver de saudosismo. Daquele tempo, olha aquele... E o hoje? Né? É disso que Paulo fala. E o segundo passo da determinação é o que ele fala logo adiante, onde ele diz avançar para as coisas que estão adiante. Então, primeiro, esquece o passado e avança adiante. O alvo do cristão está no futuro. Seremos glorificados. Seremos completamente salvos. Seremos elevados aos céus com Jesus. Seremos perfeitos à semelhança dele, mas ainda não somos. Mas temos que viver olhando para a eternidade, não olhando para as coisas que nos distraem aqui. A obra completa da salvação, ela se completará mais para frente, no futuro, embora já esteja conquistada. O nosso alvo é Jesus, que está lá na frente nos aguardando. Devemos estar certos da nossa salvação. Nós lemos antes. Há uma garantia. Mais uma. A palavra diz em Romanos 8 que o Espírito Santo é o selo. Nós somos selados no Espírito. E que aquele que é verdadeiramente cristão procura andar no Espírito e não mais na carne. O Espírito nos ajuda a orar. O Espírito intercede por nós. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o selo, ele é a garantia. Então, por isso nós temos essa certeza. Mas, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Buscar continuamente correr melhor. Buscar continuamente nos desenvolvermos. Buscar continuamente crescermos na graça e conhecimento do Senhor. Não podemos nos estagnar. Quem fica estagnado, quem senta na calçada para descansar na corrida, perde tempo. Nesse caso, como não há pódio, você vai perder tempo da sua vida. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não estudei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não procurei me capacitar na palavra mais?
você vai perder tempo e vai ficar, muitas vezes, correndo em círculos, ou correndo atrás do rabo, né? Como os cachorros fazem. A terceira atitude que nós vemos está lá no versículo 14, onde a palavra diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial, e algumas versões, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos ensina aqui, então, essa atitude importante que é a direção. Insatisfeitos com a nossa condição, determinados a correr melhor e tendo uma direção correta. Paulo nos ensina aqui, então, a fixarmos os olhos na chegada. Quem é a chegada? É Cristo. Fixarmos os olhos no futuro, não no agora. Fixando os olhos em Cristo. O não cristão, ele é controlado pelo passado. E o verdadeiro cristão, ele vive o hoje, com foco no futuro, na direção da chegada, olhando o dia em que gozaremos da presença do Pai por toda a eternidade. É muito maior que o meu e o teu problema. É muito maior que a nossa momentânea, pequena tribulação. Você já parou para pensar nisso, que a gente valoriza demais as mazelas, os problemas, as condições do passado, o que nós estamos passando em detrimento à salvação eterna, que é tão maior do que isso? É por isso que ele diz: não olha para o passado, meu irmão. Você vai beber veneno, isso é nocivo. Olha para frente. Olha para onde, para o que te espera no futuro. Amém? Numa corrida, a visão do alvo faz com que o corredor redobre a vontade de correr. É assim, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes na corrida. Aí de repente você mira um tornozelo. Aí, opa, esse tornozelo está correndo bem, eu vou atrás dele. Aí você está cansado. Mas quando você vê a chegada, você tira forças, sabe Deus da onde, ou melhor, Ele sabe da onde, para chegar. E é assim que nós temos que nos comportar, olhando para a chegada. Deu tudo errado, olha para Cristo. Ele é a chegada. As coisas não estão boas nas nossas vidas, aos nossos olhos, olha para a chegada, olha para Cristo. Embora essa corrida seja voluntária, sem pódio, onde todos aqueles que creem chegarão, meus irmãos, não temos como ficar parados diante desse conhecimento, dessa revelação, não temos como ficar parados. Então nós não podemos nos deixar ser instigados pelas coisas que passamos, mas atraídos pelo alvo, na direção de Cristo. Nosso alvo é Cristo. É Cristo. E assim vive o verdadeiro cristão, olhando para frente. Amém? Ou cristão maduro, né? O verdadeiro cristão é pesado, mas o cristão maduro busca aperfeiçoar-se. Mas qual é o alvo? Qual é o alvo da soberana vocação, do chamado celestial? Olha só. Essa versão, ela esclarece muita coisa. Quem tem essa versão? Para o alvo da soberana vocação. Soberano é aquele que tem todo o poder. Poderoso, soberano, chamado. O chamado é soberano. Quem é o soberano? Deus. Mais uma vez nós vemos Deus escolhendo aqueles que correm a corrida. Aqueles que foram chamados pelo soberano para vivermos aquilo que Cristo já viveu. Para um dia chegarmos a ser como Ele é, em corpo glorificado. O prêmio que nos alcança, que nos espera na chegada, é Cristo. Na corrida terrena existe um pódio, e naquela época quem ganhava ia para o pódio e ganhava uma coroa de louro na cabeça e 500 moedas. Mas na corrida espiritual, o prêmio é imperecível. A ferrugem não corrói, nem a traça come. Na corrida terrena, um pode vencer. Tem o segundo e o terceiro lugar, mas convenhamos, ninguém gosta de chegar em segundo e terceiro, né?
Segundo é até pior, que é perdi o primeiro, né? Mas na corrida espiritual, todos que amam a vinda de Cristo são vencedores. Por isso a palavra fala que em Cristo somos mais do que vencedores. Também com relação a tudo que passamos, mas porque todo aquele que está em Cristo cruzará a linha de chegada. Chegará ao final da carreira, como disse Paulo. Os atletas olímpicos, então, daquela época, corriam por uma coroa de louros que ia secar, assim como as folhas de qualquer árvore e flor que você arranca. Mas nós corremos por uma coroa eterna, garantida para nós. Esse é o nosso galardão. A salvação, ela, embora sendo pela graça, somente aqueles que se esforçam de verdade entram no reino. Então quer dizer que se eu ficar parado eu vou perder a salvação? Não. Quer dizer que o verdadeiro salvo se move. Uns vão caminhar um pouquinho, depois corre, depois caminha, depois corre, depois caminha. Uns vão correr igual uns doidos. Mas todos se movem no caminho que é Jesus, em direção à chegada, que é Jesus, buscando o prêmio da vocação celestial, que é a glorificação em Cristo Jesus. Todos se movem. Então, nós temos que buscar, caçar esse prêmio. Buscar com todas as nossas forças. É isso que nós precisamos fazer. Amém? A quarta atitude nós vemos nos versículos 15 e 16, onde Paulo diz assim: por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos o mesmo modo de pensar. Ele está se referindo aos versículos anteriores. Ele está dizendo o seguinte: todos aqueles que estão se aperfeiçoando deixam para trás as coisas do passado, avançam para o que está no presente e miram no alvo que é Cristo. É isso que ele está falando. E se alguma coisa pensar de outro modo, ou seja, que a corrida é diferente disso, Deus também vos revelará isso. O Espírito Santo vai te mostrar que é isso. Ele já está fazendo isso conosco agora. Meu irmão, não corre para trás, não corre de lado, não corre de costas, corre para frente. O Espírito Santo está fazendo isso agora. Falando conosco através dessa palavra. Amém? Mas prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos. O que isso quer dizer? Eu não vivo do passado, mas eu não regrido na fé. Eu não volto atrás. Eu utilizo o conhecimento e a experiência em Cristo que eu já tenho tido e prossigo. É isso que ele quer dizer. E essa atitude que Paulo nos ensina é a disciplina na corrida. A quarta atitude: não basta correr com empenho, com vontade, determinação, é preciso correr respeitando as regras da corrida. Paulo escreve nessa carta também como os cristãos devem se portar na corrida, né? Nos jogos gregos, os juízes eram bastante severos com relação àqueles que trapaceavam, que cortavam caminho. E no final da corrida, quando eles avistavam isso, a pessoa era desclassificada, ela estava fora, né? Da mesma forma como haviam os juízes das corridas, nós, embora salvos, seremos julgados pelo justo juiz. Paulo fala lá em 2 Timóteo 2:5 assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar seguindo as regras. Se nós nos disciplinarmos a obedecermos essas regras, receberemos o prêmio. Aquele que ama a Deus procura obedecer às suas leis e fazer a sua vontade. Essas são as regras e nós temos que ser disciplinados a cumpri-las. Como falei há pouco, cada um de nós será julgado. Ainda há um júri. Ainda há aquele que pensa que ser cristão é chegar na frente do outro. Ou, para ser um cristão melhor, é passar o pé no outro que está correndo na frente. E não é isso. Você quer ser um cristão exemplar e cruzar a chegada?
Ajude aqueles que correm com você. Coopere com o desenvolvimento de Cristo, o caráter de Cristo na vida dele. Edifique o seu irmão. Exorte-o quando ele estiver correndo de lado, olhando para trás, tirando o olho do alvo. É isso que nós precisamos fazer. É assim que se corre. Por isso que nós somos um corpo. Um pé não corre sozinho. Uma orelha nunca vi correndo sozinha também. Ou é o corpo correndo e chegando, ou são frangalhos e pedaços esquartejados. E aí já não é um corpo. Já não somos igreja. A nossa luta aqui, então, meus irmãos, e eu te chamo essa noite, te conclamo e te exorto, é para que nós corramos juntos a corrida que nos está proposta. Por isso que nós somos igreja. É por isso. Se você estava se perguntando o que eu faço na igreja, você não vai à igreja, você é a igreja. Você é o corpo e você é um atleta que junto com seus irmãos, que são partes desse corpo, correm em direção a Cristo Jesus, no caminho que é Cristo Jesus. Amém? Devemos correr, então, mais uma vez, sem carregar pesos inúteis, como o peso do pecado. Meus irmãos, tem tanta gente que já confessou pecado e vive preso no passado com pecado, confessando toda vez, como se Deus não fosse capaz de perdoar. Larga a mão. Se você se arrependeu, o Senhor já perdoou. Dos teus pecados não me lembro mais. Não se apegue nisso. Se o teu pai não é cristão, o teu pai bebia, e você olha, eu acho que eu vou ser como meu pai, não olhe para trás. Não se apegue nisso. Olhe para frente. Olhe para frente. Amém? Mas que disciplina nós temos que ter? Nós temos que ter disciplina e abandonar os nossos pecados. Nós temos que ter disciplina em prosseguir no conhecimento de Deus por meio da leitura da palavra. Nós temos que ter disciplina na oração, no clamor, nas súplicas, em ações de graça. Nós temos que ter disciplina e atentarmos na assistência dos irmãos. Nós temos que ter disciplina no cultuar a Deus. Nós não viemos para o culto, nós prestamos culto. Nós estamos aqui prestando culto a Deus e exige uma liturgia, uma disciplina. Nós temos que ter disciplina em fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter disciplina em sustentar a obra. Nós temos que ter disciplina na corrida. Nós temos que ter disciplina em sermos irmãos de verdade, para que todos alcancem a chegada. Amém? Paulo nos diz então, mas prossigamos à medida daquilo que já atingimos, ou seja, não esqueça o que você já conhece, prossiga. Não se apoie no passado, considere como conhecimento e experiência e prossiga. Não devemos regredir, mas progredir sempre. E falando nisso, para fechar essa primeira parte das atitudes, existe um teólogo chamado J. Whatman, que fez um cântico, que é também um poema, que resume esses versículos que nós vimos agora. E diz assim: eu corro no caminho supremo, e a cada dia novos passos eu piso. Com ardor e cheio de especial anseio, minha alma caminha e ora sem cessar. Senhor, firma meus pés nos altos montes. Senhor, faze-me subir pela fé. Tem-me firme na planície celestial, a mais alta planície que já contemplei. Senhor, firma os meus pés nos altos montes. Amém? E depois dessas atitudes em satisfação, determinação, direção, disciplina, Paulo nos dá alguns conselhos. Sabe aquele conselho que quem já está correndo há mais tempo? Esses conselhos que Paulo vai nos dar a seguinte, que ministrou através da carta dos Filipenses. E são 3 conselhos. Leia comigo, por favor. O primeiro conselho está lá no versículo 17, onde ele diz: irmãos,
Sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. O primeiro conselho de Paulo, então, é: siga bons exemplos. Paulo nos ensina a seguirmos modelos, pessoas que imitam a Cristo. Logo, nós devemos seguir pessoas naquilo que elas imitam a Cristo. Se você procurar algum cristão perfeito, vai se enganar e vai se decepcionar. Não há. Nós lemos, não existe. Mas todas as pessoas que seguem a Cristo têm algo para nos servir de exemplo. Então, nós devemos seguir as pessoas naquilo que elas seguem a Cristo. Não naquilo que elas não seguem. Não nos pecados. E isso aí você, dentro da igreja, meus irmãos, nós temos liberdade e o dever de, como membros de um corpo, exortar, explicar na palavra, mas também dar a mão e caminhar junto para levantar. Apontar o dedo, não. Ajudar, sim. Se você quer só apontar o dedo, não faça. Se você quer caminhar junto, pegue na mão e faça. Amém? Paulo vai dizer também para imitá-lo, porque ele imita a Cristo, não porque ele é bom. Então, se alguém falar para você: olha só para mim, me imita, porque eu imito a Cristo. Imite-o naquilo que ele imita a Cristo. Mas lá em Coríntios, em 1 Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu também, ou naquilo que eu também sou de Cristo. Deixando bem claro, não faça tudo o que eu faço, faça o que eu faço imitando Cristo. Mas qual que é o problema então? Conhecedores disso, existiam pessoas naquela época, como existem hoje, que se dizem cristãs, se dizem conhecedoras da palavra, se dizem conhecedoras da graça de Deus, porém, elas exageravam nas atitudes e descambavam para a libertinagem. O que isso quer dizer? Já que eu sou perfeito, que eu sei tudo de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Mas nós acabamos de ver um passo atrás, que para correr a corrida que nos é proposta, nós temos que ter disciplina. E não nos comportarmos como qualquer um do mundo. Não. Nós temos que nos comportar de acordo com a palavra de Deus. E isso é ter disciplina. Paulo exortou também aos Gálatas com relação ao legalismo, à libertinagem. Aqui aos Filipenses com relação aos legalistas, aos judaizantes que se achavam perfeitos, né? Contra os libertinos que se orgulhavam da liberdade em Cristo e praticavam todo tipo de impureza, eram sensuais, viviam dos prazeres da carne, eram glutões e imorais. E esses caras são os modelos que nós não devemos seguir. Temos que nos lembrar constantemente que as prioridades desse mundo só nos causarão aborrecimentos, tristeza e perda da alegria genuína. E essa é a carta da alegria. Se nós olharmos para as coisas do mundo, para aqueles que se dizem cristãos, que são maus exemplos, nós vamos nos frustrar, nos decepcionar e vamos perder a alegria. Aos poucos, essa alegria nos é sugada, porque estamos olhando para o exemplo errado e não para aquele que imita a Cristo. Então, seguir um modelo que imita a Cristo é seguir alguém que se abnega ao invés de se autopromover. É seguir alguém que tem a humilde confiança, a humilde posição em Cristo, ao invés de uma posição arrogante e presunçosa. É seguir alguém que tem idealismo, a ideia fixa em Cristo e não é indolente. É seguir alguém que é espirituoso, que desenvolve a sua espiritualidade em Cristo, não que desenvolve a sensualidade. É seguir alguém que é inclinado para as coisas celestiais e não para as coisas desse mundo. Você quer achar um bom exemplo para seguir? Siga alguém naquilo que ele segue a Cristo, buscando as coisas do alto, não as coisas dessa terra. Porque aqui, meus irmãos, você sabe, é pó e neblina. O segundo conselho de Paulo
está para nós no versículo 18, leia comigo, onde diz assim: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo está dizendo aqui que tipo de modelo a gente não pode seguir e por quê, né? Paulo nos adverte a buscar o prêmio espiritual, a semelhança de Cristo, e que para isso é preciso a gente se desviar, fugir e não seguir maus exemplos. O modelo do mundo é priorizar as coisas do mundo. O modelo dos céus é priorizar as coisas dos céus. Você quer identificar alguém legal para seguir? Olhe para aquele que procura as coisas dos céus. Amém? A palavra diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Paulo nos alerta aqui sobre algo que já havia naquela época e que há hoje, muito fortemente. São os falsos mestres, são os lobos, são os falsos mensageiros de Cristo, são os que se intitulam apóstolos, são os que se intitulam papas, aqueles que acham que têm um poder muito maior do que todo mundo, se intitulam perfeitos, se intitulam soberanos, praticamente semideuses. É sobre esse tipo de gente que Paulo estava exortando. E esses falsos mestres, eles agem com astúcia para enganar os não cristãos e também os cristãos. Paulo chama esses caras de inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, a condenação eterna. E ele nos responde: como é que a gente identifica um falso mestre? E ele nos responde assim: primeiro, o Deus deles é o estômago. Em outras versões está escrito: o Deus deles é o ventre. A gente pode atualizar isso, dizer que o Deus deles é o umbigo, né? São pessoas que estão preocupadas somente com aquilo que lhes trazem prazer. É o hedonismo atual. Essa palavra hedonismo, ela significa que as pessoas dizem que o importante é ser feliz. O importante é o aqui e agora, é me realizar, me dar prazer, é estar satisfeito sem importar os meios. Essas são pessoas cujo Deus é o ventre, umbigo, eubigo, né? Essa é a primeira característica. A segunda é: se gloriam no que é vergonhoso. São pessoas que agem de modo contrastante, pois se orgulham daquilo que deviam se envergonhar. É o pragmatismo atual, que diz que o pensamento popular é um pensamento que afirma que se funciona e dá certo, é correto e verdadeiro. Não é assim que a palavra diz. Então, vamos lá. Comentários no YouTube. As mega churches. Vamos atrair jovens. O que atrai jovem? Balada, luz. Não precisa trazer Bíblia. Se dá certo, vamos fazer. A palavra está dizendo que esses caras que praticam isso se vangloriam no que é vergonhoso. E a palavra de Paulo os acusa como inimigos da cruz de Cristo. Portanto, meus irmãos, o centro da igreja é a pregação de Cristo e é esse crucificado. É a cruz de Cristo. Ou aponta para a cruz de Cristo, ou é inimiga da cruz de Cristo. Amém? A terceira característica é que se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que vivem no materialismo atual. Atitude de consumir tudo que lhes dá vontade, todos os serviços e produtos sem controle, sem limites de consciência, para o seu bel prazer. São pessoas que buscam valorização pessoal em tudo aquilo que podem adquirir. Olha o meu carro, irmão. Olha o que, né?
Alguns têm a cara de pau de botar lá ainda, falando assim. Não sou contra, tá? Cada um faz o que imagina. Deus me deu. E fica se vangloriando dessas coisas. Ele está olhando para o seu umbigo. Esses são chamados os inimigos da cruz. Então, que nós possamos nos desviar e seguir bons exemplos, olhando para essas coisas. Amém? O terceiro conselho, nós temos ali, no versículo 20 e 21, quando diz assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Amém? Meus irmãos, a nossa pátria é no céu. Não é aqui. Nós temos que ter a nossa visão na chegada, aonde não há dor, aonde não há pecado, aonde não há necessidades, não há tristeza, mas há gozo e alegria na presença do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Nós temos que ter na nossa mente, experimentar aquilo que nos é proposto no fim da corrida. Embora nós estejamos vivendo aqui momentaneamente, a nossa cidadania é celeste. Nós somos cristãos, somos cidadãos do reino dos céus. Lá é a nossa verdadeira pátria e também o nosso destino final, o final da corrida. A nossa corrida deve ter como meta a chegada no reino de Deus. Quando nós falamos, venha a nós o teu reino, nós experimentamos só um pouquinho aqui. Nada que se compare ao que está proposto na glória. Nada. Dessa forma, nós devemos considerar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Que nós devemos falar e pensar com a linguagem dos céus e não com a linguagem desse mundo podre que aqui está. Que nós devemos obedecer às leis daqui, mas principalmente às leis divinas, e imitarmos aqueles que assim procedem. Que nós temos que ser leais aos valores do reino dos céus. Alegria, unidade, humildade, amor, serviço, segurança doutrinária, gratidão pela cruz de Cristo. Que esperamos o Senhor do céu e receberemos nele um corpo glorioso, como o próprio Salvador. Por isso que Paulo termina dizendo que transformará o corpo atual, esse corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder eficaz dele de sujeitar a si todas as coisas. O poder de Cristo, meus irmãos, é maravilhoso, e todo aquele que nele crê, um dia, o dia em que ele voltar, experimentará essa transformação poderosa de deixarmos de viver nesse corpo perecível e vivermos num corpo imperecível, semelhante ao dele. E para terminar, eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. O autor de Hebreus é desconhecido, embora com esses versículos aqui eu quase acredito que foi Paulo que escreveu. Ou se não, alguém escreveu para Paulo, né? Mas o autor é desconhecido. Amém? Portanto, chegamos lá? Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele cria a fé e consuma a fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém?
Como que nós aplicamos essas verdades às nossas vidas? Primeiro, quero que você pense assim como eu estou pensando a semana inteira, nessas palavras maravilhosas, nessas verdades eternas. Você se considera insatisfeito com a sua condição espiritual atual? Não precisa responder, são só perguntas. Você persegue o prêmio com determinação? Você esquece as coisas que ficaram para trás e segue adiante para o que está à sua frente? Você procura seguir na direção da chegada ou perde tempo com os embaraços dessa vida? Você busca ter disciplina, obedecer a Deus e fazer a sua vontade? Você procura seguir bons exemplos de pessoas naquilo que elas imitam a Cristo? Você seria um bom exemplo para pessoas que querem buscar um modelo para imitar a Cristo? Você procura a vontade de Deus ao invés de satisfazer as suas próprias vontades? Você anseia o dia da chegada ou se contenta com os ganhos que você tem no caminho? Quando nós vivemos, meus irmãos, com a visão no futuro, nós estamos deixando que Cristo nos conduza nesse maravilhoso caminho. Vou repetir. Quando nós vivemos com a visão em Cristo, nós o deixamos conduzir as nossas vidas. E isso significa experimentar a verdade de que aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém?